A creatina atua como um osmólito. Então ela atrai água para o espaço intracelular, não é extracelular, é intracelular, para dentro da célula muscular. Tá bom, isso faz o quê? Quando ocorre a suplementação então de creatina, essa atuação da creatina como osmólito, atraindo água para dentro da célula, faz com que agora a célula tenha uma resposta aumentada de estiramento. Então imagina, atrai água para a célula se estira mais, a célula muscular se estira mais. Olha a ligação da creatina, da suplementação de creatina com a resposta de hipertrofia muscular, que eu vou agora te explicar aqui. Quando então tem essa atração de água para o espaço intracelular, então por que eu estou frisando isso? Porque não é espaço extracelular. Se aumentasse água no espaço extracelular, poderia aumentar o volume plasmático. O aumento do volume plasmático impactaria na elevação da pressão arterial. Por isso que eu falei, é uma bioquímica, que é uma bioenergética, que é um metabolismo envolvido com a parte prática, e não só teoria por teoria. De maneira alguma, eu quero te trazer agora aqui teoria que você vai olhar e falar, legal, tá bom, bacana, mas e qual a serventia disso? Não, é uma teoria aplicada na prática. Se houvesse o aumento extracelular de água, aumenta o volume plasmático. Olha só, a pressão arterial é o resultado do volume sanguíneo circulante descer débito cardíaco. Representa o que? Volume sanguíneo circulante, vezes a resistência vascular periférica. Então a pressão arterial é o resultado do volume sanguíneo circulante vezes a resistência vascular periférica. Resistência vascular periférica é a dificuldade do sangue passar pelos vasos sanguíneos. Quando que a dificuldade do sangue passar pelos vasos sanguíneos é maior? Quando eu tenho vasoconstrição. Quando que a dificuldade do sangue passar pelos vasos sanguíneos é menor? Quando eu tenho vasodilatação. Quando que aumenta o volume sanguíneo? Esse aumento do volume sanguíneo pode ser causado, por exemplo, quando há aumento do volume plasmático. Quando há retenção de sódio e água lá nos túbulos renais e ductos colectores. Quando o coração trabalha mais. Isso aumenta o volume sanguíneo. Se a creatina aumentasse água no espaço extracelular, poderia impactar no aumento do volume sanguíneo, ou seja, elevação da pressão arterial. Por isso eu estou frisando que é o espaço intracelular, aumenta a água dentro da célula muscular, porque a creatina atua como um osmólito. Tá bom, e daí, Rafael? Eu já entendi isso aqui agora. Beleza, Rafael? E agora? Agora vem a questão. Se atrai água para o espaço intracelular, essa célula se estira mais. Na membrana da célula muscular, nós temos osmosensores. Osmosensores ligados a proteínas integrinas. Quando há aumento desse estiramento da célula muscular, a célula muscular entende isso como uma ameaça. É como se ela entendesse, ou eu vou me romper, ou eu vou explodir, eu vou me estirar, eu estou me estirando mais, vai me machucar, vai me romper. Então vamos fortalecer a nossa célula. Fortalecer é fazer o quê? Aumento da síntese proteica. Hipertrofia. Então o que acontece? Que esse aumento, esse estiramento que ocasionou a creatina atrair água para o espaço intracelular, ativou osmosensores ligados a proteínas integrinas. Então, estou dentro daqui da célula muscular. Então, esse estiramento aqui de osmosensores ligados a proteínas integrinas manda informação para ativar uma proteína importante que se chama MAPK. Proteína quinase ativada por mitógeno. Não confunda com a MPK, que é MAPK, proteína quinase ativada por mitógeno. Essa proteína aqui, ela está envolvida com uma das vias moleculares da hipertrofia. Ela atua fazendo o quê? Haja aumento de síntese proteica. Síntese de proteínas. E proteínas, principalmente proteínas o quê? Miofibrilares. Miofibrilas, actina e miosina, por isso que eu te mostrei no começo aquela questão para você poder entender da contração muscular. MAPK é uma das vias moleculares da hipertrofia. Ela impacta com que haja aumento da síntese de proteínas miofibrilares, de actina e miosina, para que tenha hipertrofia muscular.
Essa é uma das reações que acontece. Olha que interessante. Olha que interessante. Um dos mecanismos da suplementação de creatina poder estar associado com uma resposta de hipertrofia muscular. Aqui seria uma resposta direta, a creatina atraindo água para o espaço intracelular, levando ao aumento do estiramento. Esse aumento do estiramento é captado, essa resposta, por osmosensores ligados a proteínas integrinas, que mandam um impulso, tem uma resposta de mecanotransdução, né? Esse estiramento gera uma resposta de mecanotransdução que ativa a proteína quinase ativada por mitógeno, e ela impacta no aumento de síntese de proteínas. Aumento de síntese de proteínas. E nós temos mecanismos indiretos, como a creatina fosfato sendo aumentada intracelular, fornece a pessoa com que fique mais tempo numa atividade de alta intensidade. E aí eu tenho um tempo de tensão maior. Maior tempo de tensão, já expliquei. Maior tempo de tensão, maior estresse fisiológico. Maior estresse fisiológico, maiores adaptações fisiológicas que vão ocorrer. Olha que interessante, olha que bacana isso. Rafael, legal, cara, eu entendi. Então a suplementação de creatina é um suplemento que a ciência mostra de maneira muito clara o benefício no desempenho físico. Então tem melhora no desempenho físico? Sim. Sim, tem melhora no desempenho físico. Então isso é comprovado, isso é ciência aplicada na prática. Rafael, mas qual é a suplementação de creatina? Como é que é a dose? Bom, então vamos lá. A questão, toma uma água aqui. A questão que é importante a gente saber, primeiramente, é o quê? Se eu quero aumentar o estoque de creatina, vamos dizer assim, para níveis significativamente elevados, eu quero fazer isso, eu posso fazer isso de maneira rápida e de maneira lenta. Eu posso aumentar esse estoque de creatina fosfato de maneira rápida e de maneira lenta. O que seria aumentar de maneira rápida? Seria eu fazer a ingestão. Então, atenção, porque existe diferença nessa questão. De maneira rápida, seria eu dar para o meu aluno 0,3 gramas por quilo de peso por dia para a pessoa. 0,3 gramas de creatina por quilo de peso dela por dia. E aí eu divido a dose total, né? A dose total em 4 tomadas no dia. Durante quanto tempo? Durante 5 a 7 dias. Essa é a análise que eu quero que vocês possam entender. Então, eu quero aumentar rapidamente o estoque de creatina fosfato. Eu posso fazer então um mecanismo de saturação. Seria o quê? Dar 0,3 gramas de creatina por quilo de peso por dia. Vamos supor, uma pessoa que pesa 80 quilos. 80 quilos ela pesa vezes 0,3. No dia, então, daria 24 gramas. 24 gramas de creatina. Beleza? Agora, então, 24 gramas ela tem que fazer no dia. Eu vou dividir isso em 4 tomadas, em 4 doses no dia. Durante 5 a 7 dias. Durante 5 a 7 dias. É assim que vai acontecer. Então, no caso aqui, essa pessoa que pesa 80 quilos, esse meu aluno, ó, vamos para a prática. Tá aqui a pessoa, é o José. 33 anos de idade, 80 quilos. Eu quero aumentar o estoque de creatina intramuscular rapidamente. Vou fazer um processo de saturação. Vou dar 0,3 gramas de creatina para ele por quilo de peso por dia. Ele pesa 80 quilos, 80 vezes 3, 24 gramas no dia. Vou dividir isso em 4 doses. 6 gramas por tomada, 4 vezes no dia, durante 5 a 7 dias.
Após esse período de 5 a 7 dias, eu quero agora manter o estoque. Como que eu vou manter? Eu vou dar de 3 a 5 gramas de creatina por dia, para manter os estoques. Para manter os estoques. Atenção aqui, hein? Aqui na saturação é 0,3 gramas de creatina. Aqui, ó, é 3 a 5 gramas totais no dia. Para manter os estoques. Essa é a maneira rápida de aumentar o estoque de creatina intracelular. Beleza? Rafael, e a maneira que vai ter também esse aumento significativo, mas de maneira mais lenta? A maneira mais lenta vai ser o quê? A maneira mais lenta vai ser eu não fazer essa saturação. Então, meu aluno vai ingerir, por exemplo, vai ingerir 3 a 5 gramas de creatina por dia, já normal. Já normal. Vai ingerir 3 a 5 gramas de creatina por dia. Só que aí, isso aqui vai demorar o quê? Cerca de 3 a 4 semanas para aumento, vou até pôr entre parênteses, total de creatina fosfato, de creatina intramuscular. Então essa é a diferença. Essa é a diferença. Então enquanto em uma eu fiz o processo de saturação porque eu quero aumentar rapidamente o estoque de creatina, em outro eu não fiz o processo de saturação. Eu já dei a dose que seria para manter 3 a 5 gramas, eu já dei para ela direto. Então vai ter por dia, 3 a 5 gramas direto. Começa direto, sem saturação. Isso vai demorar aqui, mais tempo, 3 a 4 semanas para atingir o aumento total do estoque de creatina intramuscular, intracelular. Essa é a resposta de suplementação. Rafael, e aí? Eu preciso de, por exemplo, fazer um período de intervalo sem creatina? Hoje nós temos estudos que mostram com acompanhamento desde alguns meses até um período de 3, 4, 5 anos que você tem a segurança com a suplementação de creatina. Inclusive em pacientes com doenças renais. Então, isso demonstra como analisaram questões, por exemplo, que envolve taxa de filtração glomerular, porque isso ainda tem essa conversa, né? Até hoje ainda tem essa conversa. Ah, mas a suplementação de creatina não pode levar a uma sobrecarga renal? Não. Hoje os estudos mostram a segurança da creatina. Então, a suplementação de creatina, quando prescrita de maneira criteriosa, adequada, é segura. Ah, Rafael, mas foi prescrito de uma maneira negligente. Qualquer coisa que é prescrito de maneira negligente traz malefícios.